Olá, sou o professor Marco Furlan e vamos falar um pouquinho na contabilidade, especificamente resumindo o que é escrituração contábil. Bom, escrituração contábil, nós temos que nos recordar que as contas existem em dois tipos: as contas patrimoniais. Então, sempre que vocês forem trabalhar, as contas são patrimoniais. Essas contas, elas são as que serão contabilizadas no balanço da companhia, no balanço patrimonial. Esse balanço patrimonial é um conta corrente onde mostra a saúde financeira das empresas. Então, essas contas, elas só vão zerar se elas forem extintas quando acabar o saldo dela. Por exemplo, você tem uma dívida quando a dívida encerrar. O segundo grupo de contas, então, ativo e passivo e patrimônio líquido, fazem parte daquilo que nós chamamos contas patrimoniais. As contas ainda têm um outro grupo e são chamadas as contas de resultado. Essas contas são as contas que vão normalmente para a demonstração de resultado de exercício, que nada mais é do que a confrontação de receita versus as despesas. Receitas são os ganhos que a empresa tem, despesas os gastos que são consumidos, incorridos ou corridos pela empresa. Então, essas contas, elas têm uma natureza. Então, se você verificar neste quadro abaixo, a natureza das contas ativo, elas têm uma natureza devedora. O ativo representa bens e direitos que a empresa tem, e o ativo, por ter natureza de contas devedoras, elas aumentam se fazendo débitos. A diminuição de um ativo, a baixa de um ativo, é se fazendo um crédito. Já o passivo, também, contas de natureza patrimonial, contas de natureza credora. Para aumentar um passivo, uma dívida, uma obrigação, você faz um crédito para reduzir esse passivo, essa obrigação, essa dívida, você faz um débito na conta. Receitas e despesas, contas de resultado. A receita tem natureza credora e o aumento é feito com lançamentos a crédito e a diminuição com lançamentos a débito. Já as despesas, os gastos consumidos, a natureza é devedora, então, para se lançar ou aumentar uma despesa, você lança a débito, para reduzir uma despesa, você faz um lançamento a crédito. A sequência do processo contábil é: eu tenho fatos econômicos e financeiros que acontecem no dia a dia da empresa. Muitos desses fatos geram desembolsos ou entrada de dinheiro, desembolso, saída de dinheiro ou entrada de dinheiro na empresa. Mas há também atos e fatos que simplesmente movimentam as contas patrimoniais sem haver o desembolso ou entrada de dinheiro. Por exemplo, a depreciação de um imobilizado, né, o lançamento contábil, que representa a perda de valor com a utilização de um imobilizado, de um ativo fixo, ou o desgaste natural pelo tempo que está se passando. Com o processo contábil de escrituração, eu gero as demonstrações financeiras. Então, eu tenho o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, a demonstração de fluxo de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, tenho a demonstração de valor adicionado, tenho notas explicativas. Todas essas informações são convertidas em demonstrativos para que os usuários da contabilidade tenham condições de verificar cada situação financeira ou econômica, a saúde financeira ou a variação da riqueza que a empresa está obtendo num determinado período de tempo. Esses dados que estão nas demonstrações financeiras, por técnicas contábeis e de análise de balanço, com utilização de indicadores que a contabilidade pode fornecer aos gestores da empresa, se criam informações para a tomada de decisão. Então, é muito simples você ver.
eu posso dizer que o lucro de uma empresa é 10 mil, mas quanto esse 10 mil representa sobre o faturamento? Pode ser 10%, pode ser 20%, pode ser 50% do faturamento. Realmente, daquilo que eu faturei, quanto sobrou em termos percentuais para o proprietário da empresa? Isso é importante porque quando você transforma um valor em indicador, você tem a comparabilidade, que é um dos processos mais importantes dentro da contabilidade. Lembrando que a contabilidade, ela trabalha especificamente com o que nós chamamos regime de competência. Ou seja, quando eu trabalho com as receitas, os ganhos, eu trabalho com regime de competência. Não importa se eu recebi essas receitas ou não, eu lanço no momento em que ela ocorre. Por exemplo, eu vendi uma mercadoria para um determinado cliente. Esse cliente vai pagar em 3 prestações a partir do próximo mês, mas eu vendi no mês em que estou hoje, por exemplo. Quando eu vou registrar o faturamento da empresa, a receita total que o cliente, o valor do preço de venda total que o cliente haverá de pagar em 3, 4 parcelas a partir do mês que vem. Eu tenho que lançar hoje, se eu passei a mercadoria, o domínio da mercadoria, a responsabilidade da mercadoria para o cliente, a partir desse momento, com a emissão do faturamento, eu lanço a receita de vendas. Então, eu lanço hoje o valor total. Vamos imaginar que eu vendi mercadorias no valor total de 100 mil reais. Vou receber em 4 parcelas de 25 mil reais a partir do mês que vem. Eu não vou lançar vendas 25 mil reais por mês a partir do mês que vem. Eu lanço a receita de vendas hoje porque a receita de vendas ocorreu hoje. Da mesma forma, as despesas incorridas. Se eu entreguei a mercadoria para o meu cliente, eu consumi uma parte do meu estoque, então o valor do estoque passa de investimento em mercadorias estocadas para aquilo que nós chamamos custo da mercadoria vendida, pelo valor total do estoque baixado. Não pelo preço de venda, mas pelo valor original que eu comprei o meu estoque. Aí, quando eu digo valor original, é claro que nós temos na contabilidade vários outros ajustes que eu posso fazer no estoque, fórmulas de você fazer a valorização do estoque, mas vamos falar especificamente do valor que eu estou comprando, pelo valor que eu estou comprando meu estoque, eu então estou entregando ao meu cliente a um preço de venda. O custo da mercadoria vendida é aquilo que eu paguei ao meu fornecedor. Então, receitas ganhas eu lanço pelo regime de competência, já as despesas incorridas, consumidas, também pelo regime de competência. Agora, lá no financeiro, e é uma coisa que até tributária, na parte tributária eu posso utilizar, é o regime de caixa. As receitas recebidas eu lanço lá no financeiro pela receita, pelo regime de caixa, ou seja, recebi, eu lanço lá o recebimento no financeiro. As despesas pagas, da mesma forma. Paguei, o desembolso será registrado pelo meu setor financeiro. Mas vamos para um exemplo de escrituração contábil. Eu tenho aqui 5 operações, né, de lançamento contábil. Cada uma dessas operações, desde o início da empresa até um determinado período. Então, o depósito, a primeira operação é um depósito inicial de 300 mil reais por sócio no Banco do Brasil. Em 2 de dezembro de um determinado ano, a empresa é formada por 3 sócios. Então, eu tenho 3 sócios que entraram com um capital social de 300 mil, foi registrado o seu contrato social na, na JUSESP, no caso de São Paulo, né, Junta Comercial do Estado de São Paulo. Cada estado tem a sua junta comercial, então a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, Junta Comercial do Rio de Janeiro e assim por diante. No estado de São Paulo, nós temos a JUSESP, Junta Comercial do Estado de São Paulo, onde eu registro o meu contrato social. Esse contrato social também deve ser
atualizado e registrado na Receita Federal, para a formação da empresa, para o registro da empresa na Receita Federal, na Secretaria da Fazenda do Estado, no município. Então, o contrato social é o documento que preconiza a sociedade de pessoas, de indivíduos, para a formação de uma empresa. Então, o primeiro lançamento é o registro considerado do capital social. Aqui, eu não vou usar a conta de capital a integralizar, porque se o sócio se comprometer a integralizar o capital numa outra data, e não no registro do contrato social, ele tem o direito a integralizar, desde que o contrato fixe uma data prevista para essa integralização. A integralização de capital também é bom nós percebermos que ela pode ser feita em dinheiro, bens ou direitos. Então, cada sócio verifica a sua situação. Como nós estamos tratando de uma contabilização, de uma escrituração contábil simples, a primeira operação vai ser lançada no Bancos Conta Movimento, a entrada de um direito no banco, R$ 900, eu tenho direito ao dinheiro que está colocado no banco, então eu faço um débito, lembre-se, ativo, bens e direitos são de natureza devedora, e a contrapartida é lá no passivo, no grupo de patrimônio líquido, capital 900 mil, porque a empresa, ela está devendo aos sócios esses R$ 900 mil. Em termos de razonete, vejam que eu fiz um débito na conta banco, e a contrapartida 900 mil na conta capital social. Vejam que aqui eu estou usando o método de partidas dobradas. Para um débito, eu tenho um outro crédito. Então, não importa o quanto eu tenho de débitos, quanto eu tenho de créditos, eles têm sempre que bater. A segunda operação, a empresa adquire à vista, paga em cheque um veículo por 800 mil. Então, veja que aqui, só para concluir o primeiro slide, o ativo acréscimo do lado esquerdo, ou seja, débitos, o passivo acréscimos ao lado direito do razonete, ou seja, crédito. Então, ativo débito, passivo crédito, aquilo que está naquele quadro inicial que eu falei para vocês, que é importante que saibamos. A segunda operação é a compra de um veículo à vista por R$ 800 mil. Então, veja que no banco eu tinha um saldo de 900 mil, capital 900 mil, meu balanço estaria ativo e passivo batendo fechadinho, mas de repente eu comprei à vista, ou seja, eu paguei R$ 800 mil por um veículo, que é um imobilizado da empresa, é um ativo fixo. Ah, mas como assim fixo? O veículo é ativo imobilizado, significa que ele não tem é um investimento feito num bem que não tem característica de ser uma venda, a não ser que eu seja uma empresa que revende veículos. Então, se eu vou usar no meu processo, na minha operação, é um ativo imobilizado. Como que eu faço esse lançamento? Primeiro, eu faço a saída do dinheiro. Então, para reduzir um ativo, eu faço crédito. Então, estou pagando, tirando o dinheiro do banco, 800 mil, e a contrapartida foi especificamente o débito que eu fiz aqui na conta veículos. Então, veja que esse 800 que está aqui, ele tem a contrapartida num débito em veículos. Então, saiu o dinheiro do banco, entrou entrou um veículo, substituiu um ativo por outro ativo. Então, veja que o saldo da conta bancos agora passa a ser R$ 100 mil. O capital não mudou. Então, a sequência lógica é ativo e passivo no PL. Então, vejam que o ativo vai ter que, como no razonete, aquela semelhança de débito, o passivo vai ter no razonete uma semelhança com o razonete de crédito, certo? Então, as contas do ativo aumentam fazendo débito, as contas do ativo diminuem fazendo um crédito. A mesma coisa acontece no passivo. O passivo diminui com um débito e aumentam o passivo e o PL com o crédito, certo? Então, vejam que essa situação é o que nós retratamos no quadro, né? Então, as convenções contas de débito lado esquerdo, contas a crédito lado direito, certo? Então, tudo isso
tanto nas contas do ativo como do passivo, são desta forma que eu devo representar. Então, tanto o débito sempre vai ser, debitar sempre vai ser do lado esquerdo, creditar sempre do lado direito, é uma convenção para melhor apresentar para vocês a contabilidade. Então, voltando ao nosso quadro, todo aumento do ativo lança-se ao lado esquerdo do razonete, debita-se, toda diminuição do ativo lança-se do lado do direito do razonete, credita-se. Todo aumento do passivo IPL lança-se ao lado direito do razonete, credita-se, toda diminuição do passivo IPL, patrimônio líquido, lança-se do lado esquerdo do razonete e debita-se. Então, aqui nós temos a terceira operação, a operação que a empresa adquire imóveis e utensílios a prazo de 120 mil contra emissão de uma nota promissória. Então, o que vai acontecer, gente? Eu vou aumentar o meu ativo, bens e direitos, com móveis e utensílios. Mas, ao mesmo tempo, eu estou aumentando uma dívida, estou aumentando o meu passivo. Então, eu vou debitar no ativo 120 mil, na conta móveis e utensílios, e todo aumento do passivo, eu faço um crédito 120 mil, mais uma vez, a uma contrapartida, né? O que aqui representa? Deixa eu só mostrar para vocês. Um débito para um crédito. Lembrando que eu posso ter vários débitos para vários créditos e vice-versa. A quarta operação, a empresa adquire um financiamento por 3 anos no valor de 200 mil. Então, veja, a empresa adquiriu um financiamento, ela emprestou. Então, o dinheiro vai entrar aonde? Vai entrar no banco. Então, aumento do ativo, eu vou fazer um débito na conta banco, 200 mil, e, ao mesmo tempo, eu tive um passivo, aumentei o passivo com uma dívida junto ao banco de 200 mil. Então, fiz um débito no ativo e um crédito no passivo. No razonete, na conta específica, eu tinha um saldo anterior de 100 mil, então, isso aqui é o saldo anterior, e eu fiz um lançamento de 200 mil, que é o financiamento. No passivo, eu tive aqui um aumento do passivo lançando na conta financiamento a crédito 200 mil. Então, isso significa o quê? Que eu estou alterando o patrimônio da empresa à medida que as operações vão surgindo. A quinta operação, a empresa adquiriu materiais de escritório por 50 mil, metade desse material foi pago à vista e o restante em 60 dias. Então, vamos imaginar que eu vou colocar no estoque de materiais de escritório um montante de 50 mil de mercadorias. Veja que eu vou aumentar o meu ativo em 50 mil. Então, eu faço um lançamento a débito de 50 mil no meu ativo. Veja que eu coloquei o sinalzinho de mais aqui, um estoque de materiais de escritório. Ao mesmo tempo, eu estou diminuindo, eu vou fazer um crédito no meu ativo, diminuindo o banco, porque eu paguei metade à vista. E, para completar, para vocês verem a partida dobrada como funciona, o restante 25 mil que faltou ser pago, ou faltaram ser pagos, foram para o passivo como uma dívida junto a fornecedores. Então, no razonete, eu tenho 50 mil entrando a débito na conta estoque de material de escritório. No banco, onde nós tínhamos um saldo já de 300 mil, 100 mil anterior, mais o financiamento de 200 mil, eu estou baixando 25 mil pelo pagamento e criando uma dívida na conta fornecedora a crédito de 25 mil reais. Então, veja que os 50 mil, um débito, ele tem 2 créditos. Então, partidas dobradas, nós fechamos assim a equação patrimonial. Lembrando que o ativo, gente, ele tem que ser igual ao passivo mais o patrimônio líquido no balanço. Então, o balanço, o ativo, o lado do ativo será exatamente igual ao lado do passivo e do patrimônio líquido. Então, fechando aqui as contas, a contabilização das contas, eu tenho elas de natureza, nós vamos fazer um balancete, né? Nós falamos em balancete, mas eu posso fazer simplesmente a demonstração dos razonetes. Eu tenho contas com saldo devedor,
onde eu tenho bancos com saldo de 275 mil, os móveis e utensílios, 120 mil, também temos os veículos de 800 mil, as contas com saldo credor, títulos a pagar, 120 mil, fornecedores, 25 mil, né, que nós compramos parte do material, tenho 200 mil de financiamento e o capital social. Veja o que acontece com os ativos e passivos. Eles acabam tendo o mesmo valor, por isso que existe a equação, né, patrimonial. E essa equação patrimonial, ela tem que resultar num equilíbrio entre as fontes de origens e as aplicações daquelas fontes que nós adquirimos. As fontes, as origens estão aqui, né? E as aplicações estão aqui, né? A origem dos recursos e a aplicação dos recursos no ativo. Bom, gente, se vocês quiserem mais informações, esses slides foram adaptados da literatura de José Carlos, professor José Carlos Marion, um dos maiores professores de contabilidade que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente. A bibliografia utilizada foi de um livro da professora Alessandra Cristina Faal, juntamente com o professor José Carlos Marion. Esse livro está na biblioteca e também você pode adquirir facilmente. Um livro que eu também indico para vocês, do professor José Carlos Marion, é Contabilidade Básica, que vai dar toda essa estrutura para vocês de escrituração contábil, de débito e crédito, de uma forma bem simples, bem básica, para que você tenha condições de fazer um melhor curso de ciências contábeis, você ter um maior conhecimento da contabilidade, que é uma ciência social tão importante na nossa vida. Lembre-se, nós temos a transformação digital acontecendo no mundo com vários sistemas, criptomoedas, e também temos hoje a inteligência artificial ajudando a todos. Mas temos condições de entender que você, como profissional da área contábil, você tem que ter o entendimento do que faz a contabilidade e aproveitar essas ferramentas que a transformação digital nos traz, nos dá, nos fornece, para seu benefício. A profissão não acaba, ela se muda, ela se transforma, ela faz uma adaptação daquilo que ela é para atender os seus clientes. Bons estudos, fiquem com Deus.